Olá, amigos do Impacto News Santarém, estamos de volta neste final de semana, hoje sexta-feira, dia 18 de janeiro. Começamos falando sobre o afogamento que aconteceu na praia de Pindobal, lá no município de Belterra. Ocorreu ontem, um homem desapareceu por volta das 15 horas, quando estava na praia de Pindobal, e o corpo foi encontrado já no final da tarde, depois que o corpo de bombeiros foi chamado. Segundo as informações, trata-se de uma pessoa que é de Santarém, mas reside há muito tempo em Manaus e estava aproveitando o tempo lá na praia de Pindobal. Ele tem aproximadamente 50 anos de idade e trata-se de José de Jesus Sampaio Araújo. O fato, repito, ocorreu ontem lá na praia de Pindobal, no município de Belterra. Olha, os rodoviários de Santarém fizeram um bloqueio em algumas ruas no centro da cidade esta semana. Aí, a Prefeitura Municipal entrou na Justiça e conseguiu uma liminar proibindo esse tipo de movimento dos rodoviários. Segundo as informações, o juiz estabeleceu uma multa de R$100 mil por dia pelo descumprimento da ordem. Isso tudo ainda é reflexo da licitação que teve já escolhida a empresa que deverá prestar o serviço de transporte coletivo em Santarém daqui a 6 meses. E olha, a polícia conseguiu prender o pai de santo que foi acusado de violação sexual de uma menor de 14 anos. Nós chegamos a divulgar aqui na semana passada esse fato. A delegada Mila Moura comandou a operação que culminou com a prisão do cidadão Marcelino Pereira Almeida, de 43 anos. Interessante que o acusado chegou até a propor para a família da vítima que a família entregasse a garota para viver definitivamente com ele. Mas agora ele está cumprindo a pena. A polícia também prendeu, aqui em Santarém, um jovem chamado Taylor Pereira Lemos. Ele estava vendendo entorpecentes em plena via pública. A denúncia anônima foi feita e a polícia agiu e prendeu o cidadão juntamente com o material que estava vendendo. Mudando de assunto, a Justiça também bloqueou a importância de R$469 mil de alguns servidores da UFOPA, a Universidade Federal do Oeste do Pará. Eles estão sendo acusados de desvio de recursos públicos, verbas destinadas à educação. Essa matéria, inclusive, está completa, é só acessar o site do jornal O Impacto e você vai ter com todos os detalhes. E atenção, olha, a Polícia Civil de Santarém, num grande trabalho comandado pelo superintendente Jamil Casseb, conseguiu prender uma quadrilha, desbaratou essa quadrilha de arrombadores de caixa eletrônico e também de roubo de carros aqui em Santarém. Segundo foi informado, houve um levantamento da inteligência da Polícia Civil e o grupo foi localizado. Eles estavam abrigados na casa de um comparsa chamado Dadá, no bairro do Diamantino. 2 deles foram presos nessa residência e os outros 2 presos lá na Praça Tiradentes. Dos 4 elementos que foram presos, 3 são lá de Manaus. Inclusive, um deles responde por latrocínio. A identificação deles, então, que foram presos pela polícia, foram eles. Cristiano Rodrigues Batista, José Alberto da Silva, o Alisson Ferreira Lima e também o Darlisson da Silva Gonçalves, esse último, o proprietário da casa que dava guarita, que abrigava os criminosos. Detalhe desses criminosos é o seguinte, inclusive tem um que é latrocida. O Alisson Ferreira Lima é acusado e responde por ter assassinado um policial civil para roubar a sua arma lá em Manaus. Detalhe também é que a polícia prendeu, conseguiu localizar alguns carros lá no município de Monte Alegre. A polícia localizou 4 veículos roubados e que provavelmente estão vinculados a essa quadrilha que foi presa. Também há indícios de que
aquele cidadão que foi encontrado morto lá no ramal do Tipizal também seja vítima desses criminosos. A acusação também contra eles é que eles têm a capacidade de arrombar cofres, né, caixas eletrônicas e tal. E eles dispõem até de um equipamento, segundo a informação, que bloqueia, né, os alarmes de segurança. E por isso eles então fizeram essa adaptação em um equipamento praticamente parecido com aqueles que usam nas grandes penitenciárias para bloqueio de celulares, e pela adaptação esse equipamento bloqueia num arco assim de 100 metros o funcionamento de aparelhos. Então, por isso, eles agiam com tranquilidade, porque esse equipamento bloqueava os alarmes. Bem, mudando de assunto também, vamos falar agora sobre uma morte que aconteceu no complexo, lá na penitenciária Silvio Raul de Moura. É que um detento foi encontrado morto, né, na última quarta-feira, no dia 16. Segundo informações de companheiros de cela, eles disseram que quando acordaram, ele já estava enforcado. Trata-se de um cidadão de prenome Leandro. Agora, o caso está sob investigação da polícia. Vamos falar agora de futebol. Campeonato Paraense começa no final de semana, começa amanhã. Mas para os santarenos, na verdade, o campeonato começa domingo para o São Raimundo e na quarta-feira começa para São Francisco e Tapajós. O São Raimundo estreia aqui em Santarém domingo, no Colosso do Tapajós, contra a equipe do Águia de Marabá. Por outro lado, São Francisco só joga na quarta-feira contra o Paysandu, lá em Belém. E o Tapajós, que deveria estrear neste domingo contra o Remo, mas que o jogo não vai acontecer devido ao problema do teto da arquibancada lá do Mangueirão que caiu, o jogo foi adiado, então o Boto só estreia na quarta-feira aqui em Santarém contra a equipe do Águia. Enquanto isso, os treinadores ultimam os preparativos para tirar suas dúvidas e assim definir a melhor escalação de cada equipe para estrear no Campeonato Paraense de Futebol. E antes de terminar, vamos agora destacar os assuntos da edição desta sexta-feira do Impacto. Você, inclusive, pode acessar as informações lá no site, mas ele está circulando, a edição impressa, em toda a região. E os destaques são os seguintes: ICMBio dificulta desenvolvimento de aldeias. Denúncia feita por indígenas. Outro destaque também é para a coluna O Bocão, né? Coluna O Bocão, que traz matérias interessantes, você acessa lá e vai ver. Blogueiro canalha é um dos principais destaques da coluna O Bocão. Também a edição impressa do Impacto destaca: servidores da UFOPA podem ter desviado 1.700.000, diz o Ministério Público Federal. É exatamente sobre aquela situação do desvio de recursos da educação. E na questão do abastecimento d'água, destaque: Narcísio diz: privatização da Cosampa duplicará preço da água. Acesse aí o site do jornal O Impacto, ou então adquira sua edição impressa e fique atualizado. Não esqueça de se inscrever no canal, inscreva-se aí no canal do Impacto News para ter as informações toda segunda e toda sexta-feira. Um grande abraço e um ótimo final de semana.